Vamos começar então. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Obrigada, sejam muito bem-vindos para essa noite que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E nesse teatro lindo, nesse foyer maravilhoso, esse espaço tão privilegiado que nós temos. É um prazer imenso ter vocês aqui para celebrar a literatura, o cinema, a música, em uma noite especial organizada pela Sultana Produções. Hoje, nós vamos conhecer as obras Caveira na Mala, que é um romance de Isadora Salazar e Tiene Johnson, e Raja, que é o primeiro roteiro de longa-metragem da Lorena Mesquita, fundadora da Sultana Produções. Nós lamentamos informar que Tiene Johnson, coautora de Caveira na Mala, não pode hoje estar aqui conosco, não pôde vir, mas a sua contribuição, claro, que será destacada aqui ao longo da nossa conversa. E ao final da noite nós teremos uma amostra do novo projeto da Sultana Produções, que é o show As Divas do Rádio, com o trio Carol Leão, Aline Pedrosa e Yasmin Correa. Agora a gente vai começar, eu vou ler um pouquinho a mini biografia dessas três moças superpoderosas, depois eu vou bater um papo com elas e no finalzinho desse bate-papo vocês vão poder participar, é claro, eu vou contar com a participação de vocês, com perguntas para a Lorena e para a Isadora que está aqui com a gente. Eu vou começar então por essa mini biografia da Tiene que não está aqui conosco. Cientista de dados, artista, escritora e ilustradora. Com poemas visuais, a trajetória dela traz a criação de poemas visuais e computacionais, além de livros infantis como A Família de Robôs ABC e As Casas de Seu Zé, da Sultana Produções. Tiene tem uma carreira multifacetada, com contribuições literárias e artísticas muito interessantes. A Isadora Salazar, que está aqui à minha esquerda, é escritora brasileira, paraense, autora de Água de Mortas, de 2017, Pantalaça, ou Aconchego-me sobre Metralhadoras, de 2021. O seu trabalho mistura poesia e prosa, abordando temas como crises pessoais, história e geofísica, com uma linguagem experimental e fragmentada. E a Lorena Mesquita, que é uma artista também brasileira, paraense, também com várias facetas, escritora, editora, cineasta, atriz e produtora cultural. A Lorena tem uma forte ligação com a literatura e as artes, tendo escrito vários livros, entre eles o romance Leite Seco, que aborda o abuso psicológico sofrido por mulheres. E tem obras também sobre a poetisa portuguesa Florbela Espanca. No teatro, já participou de 4 turnês internacionais, incluindo apresentações a convite das universidades de Évora, em Portugal, e Oxford, na Inglaterra. A escrita da Lorena frequentemente explora temas de relacionamentos e empoderamento feminino. No cinema, Lorena dirigiu e atuou em curtas premiados e participou do Festival de Cannes, na França. Então, gente, depois dessa leitura, eu vou começar nosso bate-papo aqui, como eu disse para vocês, e contando depois com a participação de todos. Primeiramente, eu quero dizer da minha felicidade de estar aqui. Eu conheço a Lorena há muito tempo. Nós somos colegas e nos tornamos amigas ainda na Gazeta Mercantil, quando o jornal Gazeta Mercantil tinha uma unidade aqui em Belém, e foi lá que eu conheci a Lorena, jornalista de formação, mas o sonho dela sempre foi ser atriz. Já lá na Gazeta ela dizia isso, e queria ser atriz, e era o sonho da vida dela. E eu vejo agora realizando esse sonho, e eu fico muito feliz de vê-la desenvolvendo essas outras facetas, além do jornalismo, na vida dela. A Isadora eu conheço por outras ocasiões, porque já entrevistei a Isadora outras vezes, e, enfim, e são duas mulheres realmente que têm trabalhos muito interessantes, que estão se colocando no mundo, na literatura e nas artes em geral. E aí eu vou fazer aquela pergunta clássica para a Lorena, que é a primeira, né? Que é tipo assim, você tem uma formação em jornalismo e quis enveredar e enveredou pela carreira de atriz, se voltou para o teatro, para a cena.
Você teve esse sonho, é um sonho seu de criança? Ou, porque tem muitas pessoas que querem, né, ser atores, atrizes, cantores, querem ser artistas quando crianças, quando adolescentes, porque acham que essa vida é uma vida basicamente de glamour, que nós sabemos que não é. Mas assim, Lorena, como é que foi isso? É desde criança que você tem esse sonho? Como é que você alimentou isso? E quando é que isso se tornou para ti realmente algo que você não podia mais controlar? Do tipo, eu tenho que fazer isso. Tá. Boa noite. Primeiro, eu queria também te agradecer por ter aceitado esse convite, Isadora também, e todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Tá me pegando de surpresa, que eu não esperava essa pergunta, mas muito boa. O meu sonho sempre foi ser atriz desde quando eu me entendo por gente. Se eu for pensar numa idade, seria lá por volta dos 5, 6 anos de idade, mais ou menos isso. E aí eu sempre fui pensando nisso, e quando eu cheguei para escolher uma faculdade, eu, na época, não tinha faculdade de teatro nem de cinema em Belém. Tinha um curso técnico, que hoje em dia até tem também, da Universidade Federal do Pará. E a minha mãe, eu tinha passado na seleção do curso da universidade, e a minha mãe falou assim, não vais fazer um curso técnico, tu vais fazer faculdade. Então, escolhe um curso para fazer faculdade. E ela não deixou eu fazer. E eu realmente fiquei muito angustiada. Fiz a faculdade de jornalismo, onde eu também fui muito feliz, eu aprendi muita coisa. E era o que se aproximava muito desse contato que eu teria com a comunicação, com as pessoas, de dizer alguma coisa para as pessoas, de uma forma diferente. Porque no jornalismo a gente conta fatos. E na arte eu posso pegar aqueles fatos e transformar numa ficção como uma forma de transformação também. Então, quando eu estava apenas, entre aspas, como jornalista, eu sentia uma angústia muito grande, mesmo. Então, eu precisei ir atrás do que eu queria de verdade para me sentir melhor comigo mesma. Então, eu comecei a fazer cursos de teatro aqui em Belém mesmo ainda. Entrei para um grupo amador, que era o grupo Vivência na época. E, através desse grupo, eu aprendi a fazer tudo. A parte de marcenaria no teatro. A marcenaria eu já tinha até um dom que eu herdei do meu pai, que está até aqui, que faz tudo. Acho que essa questão de fazer tudo eu herdei muito do meu pai. Então, marcenaria, montar cenário, figurino. Então, já comecei a aprender no teatro amador tudo que eu faço hoje, na verdade. Porque eu sei fazer isso, sei, porque eu aprendi muito desde lá de trás. E quando eu estava no palco deste teatro aqui, em 2004, se eu não me engano, eu já tinha participado, eu estava na TV Liberal na época, eu fui para o Jornal Impresso, fui para a assessoria de imprensa, na época eu cheguei a fazer também assessoria de imprensa do governo do estado, que a gente também acabou trabalhando junto na mesma equipe, que era a mesma equipe da Gazeta Mercantil. Fui para a TV Liberal e, quando eu estava no palco desse teatro, eu estava fazendo o Mágico de Oz, eu era a Dorothy no Mágico de Oz, e eu olhei assim, eu falei, é isso. Tanto que hoje, quando eu chego aqui, eu me sinto em casa no teatro. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho certeza absolutíssima. Então, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, eu já tinha 24 anos na época. Faz 20 anos, né? Eu estou com 44. Não parece, mas eu tenho. Então, eu decidi ir em busca de cursos profissionalizantes lá em São Paulo. Então, eu fiz cursos de cinema em São Paulo, curso de atuação para cinema, dublagem, sapateado, dança para musical. Eu fiquei 2 anos sabáticos vivendo o meu sonho para realmente me preparar para o que eu queria como artista. E aí eu já vou puxar só mais um gancho, que é a questão da produção. Como eu cheguei em São Paulo, aqui em Belém eu saí e falei, nossa, eu vou chegar em São Paulo, eu vou arrasar. Porque eu fazia tudo, eu fazia comercial de TV, fazia propaganda política, precisavam de alguém, me ligava, Lorena, a gente quer você para fazer uma propaganda. Legal. Quando eu cheguei em São Paulo, aquele mundaréu de gente, eu achava que eu ia abafar. Não, foi bem difícil, bem difícil. E eu recebi tanto não na minha vida, lá, que eu falei, bem, o caminho então não é esse, o caminho é eu pegar as rédeas disso, eu fazer os meus projetos,
eu divulgar os meus projetos, eu atuar nos meus projetos, aí eu vou abrir as portas para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando foi em 2010, eu procurei um texto para fazer e eu conheci por um amigo o nome Flor Bela Espanca, fui atrás das obras da Flor Bela e montei eu mesma o texto, fazendo uma costura de contos, cartas, diário da Flor Bela, vida da Flor Bela, e montei esse texto e fui para Portugal. Estreiei em Portugal em 2014, já depois de ter ido para Portugal visitar as cidades da Flor Bela. E deu tão certo que aí eu tive certeza também que o meu caminho também era de produtora, porque aí eu comecei a produzir os meus projetos e projetos também de outros artistas. Agora, já que você falou na Flor Bela Espanca, e daqui a pouquinho eu já vou fazer umas perguntas para a Isadora também, para ela entrar na conversa, mas assim, já que você falou na Flor Bela, eu estava lendo algumas críticas, não eram bem críticas, alguns comentários sobre o seu espetáculo da Flor Bela. E a gente sabe, né, gente, que os poemas da Flor Bela são poemas, não são sombrios, não é essa bem a expressão, mas são angustiantes, de certa forma, muito densos, muito sofridos, né? As paixões são exageradas, quase obsessivas, enfim. E aí, nesse comentário sobre a sua Flor Bela, diz que você faz uma Flor Bela borbulhante e que você traz muitas facetas da Flor Bela. Eu fiquei pensando como é que você consegue fazer a Flor Bela borbulhante, né? Uma mulher que a gente sabe que perdeu a mãe muito cedo, sofreu bastante, depois perdeu o irmão, e daí, depois que perdeu o irmão, a vida, ela ficou imensamente depressiva, acabou que cometeu suicídio. Mas como é que você consegue? Como é que você imaginou essa Flor Bela e como é que é a sua Flor Bela? Bem, quando eu comecei a pesquisar as poesias da Flor Bela, eu também tive curiosidade de pesquisar sobre a vida dela. E quando a gente pesquisa sobre a vida de alguém, a gente começa a ter um próprio imaginário sobre aquela pessoa. Até quando chega uma obra de arte para você, você olha, aquilo chega de uma forma para mim, mas vai chegar de forma diferente para outra pessoa. Então, a minha Flor Bela, ela é cheia de vida. Está dando algum ruído aqui. Ela é cheia de vida. Como todo mundo, ela teve os momentos, ela passou para o papel a angústia dela, mas tem poemas muito sensuais. Tem poemas que ela questiona a vida, questiona o papel da mulher, questiona... ela está alegre, tem alguns momentos, até ufanismo, até para Portugal ela faz poesia. Então, é que as poesias que ela mais ficou conhecida realmente são aquelas poesias mais densas, mais angustiantes. E para um espetáculo, o que é que eu queria naquele espetáculo? Mostrar vida para as pessoas. Então, quem é essa mulher? Porque eu cheguei a fazer uma primeira temporada desse espetáculo, que ela era o tempo inteiro melancólica. Eu cheguei até a apresentar aqui em Belém, esse espetáculo. E quando eu estava há quase 10 anos afastada do palco, quando eu recebi o convite no ano passado, da Universidade Federal de Pernambuco, para apresentar esse espetáculo, o meu espetáculo da Flor Bela, num evento que ia comemorar os 100 anos do livro de Soror Saudade, que era o primeiro livro que a Flor Bela escreveu. E eu falei, gente, mas eu estou há muito tempo fora do palco, faz muito tempo que eu não faço esse espetáculo, eu não vou mais fazer Flor Bela Espanca. E eles falaram, mas Lorena, é um evento especial, pensa no assunto, pensa em fazer, de repente... Então, na mesma ligação, eu falei, ok, eu vou voltar com o espetáculo, mas eu vou fazer um outro espetáculo de Flor Bela Espanca. Vai ter algumas coisas dos textos que vocês já assistiram, que eles tinham assistido em Portugal, mas eu vou incluir outras coisas que eu quero e que eu preciso sobre a vida dela, porque eu queria uma Flor Bela mais completa, mais cheia de vida, com todas essas nuances borbulhantes, vamos dizer assim. Ela está alegre no palco, ela seduz, ela fica revoltada, ela fica triste, ela fica alegre. Então, como que a gente é na vida? A gente não tem esses momentos, a gente tem rompantes, a gente não é o mesmo sempre. Tem gente até que é, né? Mas aí está com algum problema. Mas na vida de alguém, as pessoas têm realmente essas nuances. Então, eu queria levar isso, porque eu já tinha um questionamento do meu papel como artista. Eu falava assim, qual que é a minha função no mundo como artista? Por que eu sou atriz, por exemplo, antes de eu achar a Flor Bela? Eu tinha muita necessidade de fazer um monólogo.
E eu queria descobrir essa minha função. Então, hoje, eu vejo que a minha função como artista é justamente essa, de provocar um pensamento em alguém, de repente, uma transformação. Então, eu busco, e principalmente focado nas mulheres. Tanto que quando eu mudei o nome da minha produtora, o nome da minha produtora era Senhorita Lô Produções, que ninguém sabia falar, Senhorita Lô, né? Eu até brincava assim, Senhorita Lô. E eu mudei para o nome Sultana Produções. Sultana é o nome da minha avó. E foi através da minha avó que eu tive o primeiro contato com poesia. Minha avó amava poesia. Então, ela representa muito essa busca por esse projeto de mostrar para as pessoas, mostrar para as mulheres que nós podemos ser tudo que nós queremos ser. Que, inclusive, tem até essa parte nesse próximo livro, nesse roteiro, que eu coloquei no da Raja, que também é um pouco dessa história inspirada nela. Mas, voltando a essa questão da Flor Bela, é isso. Quando a minha Flor Bela, em cena, no palco, ela é cheia de vida. E vida nesse sentido, de todos os sentimentos possíveis que a gente tem na vida. Deixa eu trazer um pouquinho a Isadora para o bate-papo, para a gente fazer uma conversa realmente, né? Isadora, eu vou começar logo com alguma coisa assim bem direta com você. O Lúcio Flávio Pinto trouxe, digamos assim, a Isadora para o blog dele, o jornalista Lúcio Flávio, que vocês conhecem com certeza. E com 1000 rasgando elogios para a Isadora, que depois eu falo alguns deles. Mas, além dos elogios do Lúcio, para a obra da Isabela, tem um comentário, não sei se você viu, quando o Lúcio te apresentou e falou de você, tem um dos comentários, eu fui olhar nos comentários, tem um comentário muito interessante que diz assim: e você foi ministrar um curso, uma oficina, alguma coisa relacionada à literatura, e a primeira pergunta que você fez, está lá no comentário, tá? E a primeira pergunta que você fez para as pessoas que estavam fazendo esse treinamento, esse workshop, foi: o que te assombra? É verdade isso? Então, eu começo perguntando isso para você. O que te assombra? Nossa. Esse está ligado, gente? Tá não, ligado? né? Pega o meu. Obrigada. O que me assombra? Primeiro, eu preciso colocar assim, é uma honra voltar a esse espaço. Ele é lindo. É um espaço que me acolheu muitas vezes na época do piano. Eu conheço esse piano de vir, de fazer o ensaio, de tocar nesse foyer. Então, assim, agradeço muito estar aqui. O assombro. Quando eu coloquei isso para o curso, o que me trouxe essa pergunta, o que assombra? A mim, assombrava o overview. Esse absurdo de informação que a gente tem, que hoje a gente traz, que de alguma forma a gente não filtra. A gente cansa desse absurdo de informações. Quando eu trago isso para o curso, eu trago isso como primeiro disparo de uma pesquisa da pessoa, para ela se encontrar como escritor. O que é esse escritor? O que é que ele vai trazer? E de que forma ele vai trazer isso? Porque ele não pode trazer isso como se fosse um mero... Ele não pode, não. É melhor. Vou colocar outra palavra. Ele não deve trazer isso como se fosse um mero... assim, disparar de emoções dentro do papel. Isso precisa estar trabalhado, isso precisa estar pensado. Isso precisa estar pensado como linguagem, como pesquisa de linguagem. Então, o que me assombra? Tudo. O momento que a gente vive me assombra. Colocar isso no papel me assombra. O Caveira na Mala, o Lúcio, voltando ao Lúcio, ele me fez uma entrevista. Por favor. O Caveira na Mala, ele tem um pós-fácil do Lúcio, que ele fez há alguns meses atrás, só tendo lido o primeiro capítulo. Ele chama de monólito. Ele diz o que é esse monólito. E quando eu trouxe a matemática como pesquisa de linguagem, eu olhei e disse assim: Tiene, vamos lá, vamos fazer essa pesquisa, vamos pensar nessa pesquisa matemática. Eu trouxe exatamente como essa forma da gente ter
tanta informação que a gente precisa fazer um diálogo interno dessa informação. Então, o que me assombra, basicamente, é a gente sobreviver a tudo isso, como humanidade mesmo, sabe? A gente ultrapassar esse barco que a gente está vivendo e sobreviver a isso. É isso que eu pergunto nos meus cursos, assim, sempre. Quando você pergunta, eu imagino que as respostas sejam interessantes e daí você consegue vislumbrar coisas a respeito das pessoas, do talento delas, né? Da criatividade, enfim. Enquanto a Lorena e a Isadora fazem, eu acho que é importante que vocês leiam um trechinho, porque o livro da Isadora, que ela está lançando hoje, é esse que nós acabamos de mostrar, e a Lorena também lança o Raja, que é o primeiro roteiro, digamos assim, do longa-metragem que ela vai lançar, né? Que ela vai produzir, vai dirigir, provavelmente vai atuar também. Eu sou a Raja. Eu posso fazer uma parte claro. aqui? Quero colocar algumas coisas para vocês. Ser escritor experimental, romancista, nesse país é muito complicado, é muito difícil. E a gente, para conseguir isso, nem sempre a gente consegue isso no nosso estado. Às vezes a gente acaba sendo um pouco mais acolhido fora daqui. Então, hoje eu trago, nesse livro, a gente tem uma apresentação do Frederico Barbosa, que é ex-curador do Prêmio Jabuti, ex-curador da Casa das Rosas, e tem um livro interessantíssimo com a obra reunida dele, chama Na Lata. Depois eu tenho um prefácio do Cláudio Daniel, que também é uma referência em literatura. Um pós-fácil do Lúcio Flávio Pinto, e foi uma das pessoas que olhou e disse assim, mas como em Belém você não é lida? Como você é lida no Sul? Como você está atravessando o oceano para Portugal? E como em Belém você não é lida? Eu digo, não sou lida em Belém. E aí a gente tem uma quarta página que é da Edileuza Coelho de Oliveira. Então, assim, estar aqui é uma ação de pessoas destemidas. Eu volto para Belém e eu olho e digo assim, o que eu faço da minha vida? Passei um mês praticamente em casa pensando, eu assumo a literatura e eu passo a me chamar de escritora ou eu continuo sendo uma advogada que escreve? Não, eu quero pesquisa, eu quero investir e eu quero ser uma escritora. Então, eu acho que também é isso, o assombro vem da gente se reconhecer aqui. O Edi que está ali é um grande nome, é um nome brilhante da literatura. E vem da gente se reconhecer nesse espaço, sabe? Nós somos escritores, nós podemos ser escritores brasileiros, não só escritores do Pará, não só escritores, nós somos escritores do Pará, que escrevem muito, escrevem para o Brasil e podem sair daqui. Desculpa, eu tive que fazer essa digressão. Eu vou fazer um adendo aqui. Como nós escrevemos em língua portuguesa, a gente atinge os países lusófonos. Então, a gente tem que sempre abrir. Por que a gente vai se situar apenas no Brasil, entre aspas? Já complementando, a gente sim pode ir para Portugal. Por isso que eu ousei realmente ir para Portugal e tem dado certo. E também já fui para Cabo Verde. Já recebi um convite também para ir para Angola. Então, a nossa língua portuguesa, a gente tem que valorizar e valorizar os países lusófonos. A gente pode, sim, levar os nossos trabalhos para fora. Inclusive, até em outras, traduzir e levar para outros países, por que não? A minha avó já dizia, que inclusive está aqui no Raja, pensa alto e teus feitos crescerão. Pensa baixo e vais direto ao chão. Então, eu levo isso para a minha vida inteira, eu já falo isso para o meu filho. Meu pai também sabe isso, a minha boadrasta também, que está aqui, eu chamo ela de boadrasta, está aqui. Então, eu estava falando aqui, ela estava repetindo, porque isso é como se fosse um mantra da nossa família. E é isso, você pensa, você sonha e você vai atrás para realizar. Porque não adianta só você sonhar, você tem que ir atrás para conseguir fazer. Essa avó super sábia, né, gente? Porque com esse nome também, Sultana, que é um nome fortíssimo, ela já veio predestinada a ser cheia de sabedoria, com certeza.
Eu tenho uma pergunta para fazer para a Lorena, porque, como eu falei, é interessante que elas leiam um trechinho dos livros daqui a pouquinho, elas vão escolher, já devem estar com o trecho aí na cabeça, enfim. Mas, em relação a isso, porque esse livro que a Lorena está lançando, que é o roteiro do longa, é uma história relacionada à avó dela. E já que a gente está falando da Sultana, né, essa mulher tão cheia de vida, de lições para passar para nós, eu queria que a Lorena falasse um pouquinho do livro, dessa história que é bem interessante. Tá. Quando a minha avó me contava muito sobre a história dela, e eu sempre adorei ouvir histórias de vida. Não só dela, mas de todo mundo mesmo. Adoro ouvir histórias. E a minha avó me contava que teve um fato na vida dela que infelizmente aconteceu. Ela tinha 6 anos de idade, por volta dos 6 anos, morava no interior do Pará, numa fazenda da família. E ela viu o pai dela vindo num cavalo com um tiro nas costas, morrendo já, ou já morto. Então, no dia de Natal. E a mãe dela decidiu não ficar com ela tinha mais 2 irmãos, e a minha bisavó decidiu mandar a minha avó para Belém para estudar no internato de freiras. E nesse internato, a minha avó falava muito que ela comia carne nerventa, exatamente com esse sotaque. Ela não esqueceu, até depois de muitos anos. Minha avó partiu há 2 anos, com 97 anos, e ela sempre falava dessa carne nerventa que ela comia e engolia com um copo d'água para não sentir o gosto da carne. E, nossa, é emocionante falar disso. Calma. Bem, esse roteiro acabou sendo uma inspiração. A vida da minha avó acabou sendo uma inspiração para esse roteiro, que ela me contou também que lá nesse colégio interno, as meninas que não cumpriam as regras, elas iam para a mão do capetão, que ela nunca me disse o que era. Ela não sabia me dizer o que era a mão do capetão. E eu nem vou dizer para vocês o que eu imaginei o que é a mão do capetão, porque vocês só vão saber quando vocês assistirem o filme. Porque eu escrevi esse roteiro e eu vou... O roteiro mesmo, ele só vai ser lançado, o texto do roteiro, depois do filme. Eu não quero que ninguém leia o roteiro, eu vou ler um trecho para vocês, vou deixar vocês super curiosos, espero que sim. Mas eu só quero fazer realmente o lançamento para ter o roteiro na mão das pessoas depois que o filme estiver lançado. Se alguém quiser depois olhar aqui alguma coisa, tudo bem. Eu vou pensar no assunto para vocês olharem. Mas, então tem isso. Então tinha essa questão da carne nerventa, a missa que ela tinha que frequentar, aquele mundo cheio de regras. E a minha avó era do tipo da pessoa que cumpria as regras. Coisa que eu não sou. Na verdade, eu até ensino para o meu filho. Meu filho tem regras que existem para serem cumpridas, tem regras que existem para serem quebradas. Isso aí fui eu que inventei. Eu não sei como que surgiu isso na minha vida, mas esse também é um outro mantra meu. Então, a minha avó também contou que algumas dessas meninas não comiam a carne nerventa, por exemplo, e também não respeitavam alguma outra regra do internato. Então, elas iam para a mão do capetão, elas iam para o milho, de joelho no milho. E a minha personagem, a Raja, ela é também essa menina aí, que ela não aceitava as coisas. Então eu falo assim, esse roteiro é sobre a história da sua avó. Não é a minha avó a personagem. A personagem, ela foi inspirada na minha avó e nas coisas que ela me falava, que aconteciam com ela. Inclusive, até o meu pai, eu falando para o meu pai recentemente, desculpa papai, eu estou te pegando aqui o dia inteiro, a noite toda que está aqui na minha frente, eu preciso falar. A gente conversando ontem, eu falando sobre o livro para ele, e aí eu falei, porque inclusive tem aqui na Raja, ela casa com um primo, e era um casamento proibido, eram primos legítimos, e ela fugiu para o Mosqueiro, para casar lá na Ilha do Mosqueiro. Então ela também não era tão regrada assim, não. Ela descumpriu a regra em nome da paixão, em nome do amor, ela descumpriu a regra. E ela também me falava sempre assim, minha filha, não namora cedo não, paquera bastante, depois pensa em casar. Então a Raja, ela tem esses princípios. Ela vai para o baile, que a primeira cena, depois eu vou ler aqui, acontece num baile, aqui no foyer do Teatro da Paz. Inclusive, vocês estão na cena do baile, que vai ser a primeira cena do filme.
E então a Raja, ela tá querendo se divertir, ela quer paquerar bastante, ela não pensa em casar. Então o filme começa com a Raja estando já nesse baile. Então é isso, a história ela veio para mim nessa inspiração da história de vida da minha avó, mas não necessariamente é a minha avó, a Raja. Ela é todas as histórias que ela também me falou, histórias também que eu vivi e que outras mulheres viveram. Como eu falei, no caso da Sultana Produções, o foco da produtora é realmente contar histórias de mulheres para contribuir com esse fortalecimento de nós mulheres, que nós precisamos muito, infelizmente, mas nós precisamos muito ainda nesse mundo, colocar o nosso pé, colocar a nossa posição, mostrar o nosso valor e mostrar que nós podemos sim. É isso. Quer ler um trechinho? Posso ler. Pode ler e depois Isadora. Vou tirar o óculos, porque o óculos é só para longe, tá? Vamos ouvir então o trecho do Raja. Abertura da cena. Interna, foyer, Teatro da Paz, noite, 1955. Música de baile. A câmera passeia pelo salão e mostra detalhes do foyer do Teatro da Paz. Parede, piso, teto, vitrais. Homens e mulheres jovens, em torno dos 20 anos, flertam e dançam, dispostos a conhecer uma futura esposa e marido. Raja, 30 anos, de vestido vermelho, destaca-se no meio do salão de baile. É a mais velha entre as mulheres e a que mais se diverte na pista. Dança com vários homens, um de cada vez. A câmera, em subjetiva, a observa. Raja olha para a câmera, sorri, solta a mão do seu acompanhante da vez e corre em direção a ela, a câmera. Só um adendo aqui. Isso aqui é uma leitura de roteiro de cinema, tá? Para quem não está familiarizado, por isso que eu coloco interna. Onde é que vai acontecer a cena? Interna, externa, qual é o ambiente? Câmera subjetiva, é a câmera como se fosse o olhar do personagem. Então, e aí, no caso agora que a Raja olhou para a câmera, como se ela estivesse olhando para algum personagem. Então, algum personagem que estava observando a Raja. Então, Raja olha para a câmera, sorri, solta a mão do seu acompanhante e corre em direção a ela. Em plano geral, com foco no centro na pista de dança, Raja vê Valentina, sua amiga de infância, da época do internato. Valentina, sempre tímida, parece estar perdida entre aquele monte de gente. Raja: Valentina, finalmente, por que demoraste tanto? Valentina: ah, minha querida, eu já estava aqui há muito tempo, vendo-te bailar como uma deusa entre os meros mortais. Raja: vês? E só isso que quero mesmo, dançar, paquerar bastante, sem compromisso algum. Valentina: até o dia em que num desses bailes da Madame Garret, apaixona-te por um deles. Madame Garret, só um parêntese também, era o baile que a minha avó frequentava. Ela falava que ela ia para os bailes da Madame Garret paquerar bastante. Então, só falando que isso também acabou entrando no roteiro. Raja: mas disso eu duvido muito, minha querida. Nasci para ser livre e não para ficar dentro de uma casa, lavando cueca de marido. Vem, vamos dançar. Cueca de marido também, lavar cueca de marido também era uma coisa que a minha avó falava, que ela não quis casar de novo, que ela ficou viúva por volta dos 50 anos. E eu falava: vó, por que a senhora não casou de novo? Eu, minha filha, casar de novo para ficar lavando cueca de marido? Eu não. Então, tem essas inspirações. Valentina: enquanto é puxado por Raja para a pista de dança, um pouco preocupada. Duas mulheres dançando juntas. Seremos bala de alcaçuz na boca dessa gente toda. A câmera foca no vestido de Raja até a imagem ficar desfocada. Então, a câmera vai para a imagem do vestido de Raja vermelho e vai voltar num flashback em 1932, quando a Raja chega no internato. Interna, colégio interno, noite. O desfoque da câmera reabre no vestido de infância de Raja, também vermelho. Raja, aos 7 anos de idade, chega com sua mãe, Salma, ao internato. Raja tem um semblante triste
Há uma grande mesa de jantar com 10 crianças sentadas, esperando a refeição ser servida. As crianças, de uniforme, olham para Raja de cima a baixo e começam a fofocar entre si. Teresa, a madre superiora, entra na sala e olha para as crianças que imediatamente fazem silêncio. A câmera dá um close no rosto de Raja. Raja, se agarrando ao corpo de sua mãe. Mãe, eu não quero morar aqui, eu quero ficar com a senhora, por favor, não me deixa. Salma, carinhosa, porém firme. Raja, minha pequena, já conversamos sobre isso. Tu tens que ficar, é para o teu bem. Eu preciso garantir o teu futuro. Tens que estudar para te tornar alguém, não para depender de homem nenhum. Eu sei que as irmãs vão te preparar para a vida e vais te tornar uma mulher forte. Raja, tentando segurar o choro. Eu já sou forte, mamãe. Salma, mantendo um leve sorriso. Minha pequena, agora eu tenho que ir e vou te deixar com a Madre Teresa, que vai cuidar muito bem de ti. A câmera abre para um plano geral. Madre Teresa, que acompanhava a despedida entre mãe e filha, pega nas mãos de Raja. Madre Teresa segura nas mãos de Raja e a leva para a mesa de jantar. Raja senta numa cadeira que estava reservada para ela, entre Valentina, à sua direita, que passaria a ser a sua melhor amiga, e Cecília, à sua esquerda, a menina mais implicante do internato e líder das outras crianças. Cecília. Olha que vestidinho lindo que ela tem. Que pena, porque logo, logo vai virar pano de chão. As crianças riem. Raja, com o olhar fixo na porta por onde sua mãe saiu, parece não escutar a provocação de Cecília. Flashback, agora é o flashback do flashback. Vale das Águas, meses antes, 1931. Interior, sala da fazenda, noite de Natal. A câmera, cabine subjetiva pela sala da família. A casa está enfeitada de forma simples para o Natal. A mesa da ceia de Natal está posta. É possível ouvir vozes e risadas de Raja. É possível ouvir vozes e risadas de Raja, Salma e Elias, pai de Raja. Close nas mãos de Raja, que abre um pacote de presente dourado enfeitado com um enorme laço vermelho. Raja tira de dentro o vestido vermelho, o mesmo que ela veste no dia da chegada do internato. A câmera abre para o plano médio. Raja abraça seu pai e sua mãe. Interior, quarto de Raja, noite de Natal. Raja coloca o vestido em frente ao seu corpo e se olha no espelho. Fica radiante com a imagem que vê. Mas logo é interrompida por uma voz de um homem que fala muito forte em tom de ameaça. Não é possível ouvir o que o homem diz. Raja fica com medo e entra no armário para se esconder. Interior do armário de Raja, noite. A câmera, em super close, foca nos olhos assustados de Raja, que mal se veem por conta do escuro. Apenas um feixe de luz fraco entra pela fresta da porta do armário. Ouvimos a respiração ofegante de Raja, uma discussão entre dois homens ao fundo e, finalmente, o disparo de um tiro. Raja solta um grito abafado. De volta ao internato, 1932, interna, mesa da sala. Então, volta para aquele jantar que ela estava. Câmera em close na mão esquerda de Valentina, em direção à mão direita de Raja, para segurá-la, dando suporte emocional. Valentina acha que Raja está assustada com a provocação de Cecília. Valentina, vai ficar tudo bem. Raja olha para a mão de Valentina sobre a sua e por um momento sente conforto. Ela sorri, um sorriso tímido, quase que envergonhado, mas sincero. Quarto do internato, noite. No quarto, há 2 camas de solteiro. Valentina e Raja estão de camisola, prontas para dormir. Valentina está ajoelhada ao lado da cama, rezando antes de deitar. Raja se abraça ao vestido vermelho e o guarda no baú, em frente à cama reservado para ela. Valentina pega um terço colorido, deixado debaixo do seu travesseiro, e o oferece a Raja. Valentina, toma, fica com ele, não preciso mais. Era da minha mãe. Raja, por que não queres mais? Valentina, porque agora eu me acalmo quando penso nas coisas boas que vou fazer quando eu sair daqui. E olha, não tem sido tão ruim assim.
A gente tem até aula de costura. Isso é ótimo. Podemos ser modistas e fazer os vestidos mais bonitos que o mundo já viu. Raja. Com certeza, a aula de costura não é para as meninas serem modistas, Valentina. É para costurar a roupa do marido e dos filhos. Minha mãe mentiu para mim. Ela me disse que aqui eu seria preparada para a vida e não para ser esposa. Valentina, tua mãe falou a verdade, Raja. A gente está aprendendo a ser mais forte. Um dia vamos sair daqui e seremos o que quisermos ser. Raja, eu queria ser logo adulta. Raja se agarra ao terço, olhando em direção à janela, por onde entra uma luz suave da lua. Raja fala baixinho. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Valentina, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Essa era a poesia que a minha avó mais recitava, por isso que ela entrou descaradamente aqui no roteiro. Raja, surpresa por Valentina conhecer essa poesia, sorri levemente para a amiga. Elas se olham num silêncio confortável entre as duas. Raja reflete nas palavras de Valentina, mas ainda parece cética, com a mente dividida entre os anseios e a realidade dura do internato que acabara de conhecer. Exterior, colégio interno, noite. A luz da lua na janela parece mais quente agora, como se ali dentro, de alguma forma, um vínculo de amizade eterna tivesse se formado. Vou fazer mais 2 páginas aqui, tá? Corta para interna, quarto do internato, manhã. 6 horas da manhã, irmã Aurora entra no rompante no quarto. Olha para Raja e Valentina, que ainda dormem. Irmã Aurora. Mas o que é isso? Levantem suas dorminhocas. Todas as outras crianças já estão na capela, a missa já vai começar. Bom, melhor, a missa já começou, arrumem-se. Lavem essas caras, venham logo, antes que a Madre Teresa perceba e mande as 2 para a mão do capetão. Valentina, obrigada por nos chamar, irmã Aurora. Isso não vai se repetir. Raja, isso não vai se repetir. Raja e Valentina levantam-se imediatamente e correm para pegar uma roupa para a missa nos seus baús. Raja grita ao ver seu vestido vermelho em retalhos. Flashback da noite anterior. Interna, porão, noite. Cecília e 3 amigas riem enquanto cortam o vestido de Raja e se divertem no porão do internato cortando o vestido. Cecília, quem aquela menina pensa que é? Só porque a família é dona de fazenda? Vou mostrar para ela quem é que manda aqui. De volta ao quarto de Raja. Raja está em frente ao baú, olha para o vestido de novo e ele está normal. Respira fundo. Vira-se para Valentina. Raja, o que é a mão do capetão? Valentina, ouvi dizer que é o capiroto em carne e osso. Ambas se benzem e correm para a capela. Interna, capela, manhã. Raja e Valentina entram apressadas na capela e sentam-se nas últimas fileiras para não atrapalhar a cerimônia que já está no sermão. Madre Teresa. E para cumprirmos a lei de Deus e transformar as nossas meninas em verdadeiras damas da sociedade paraense, contaremos agora com a preciosa ajuda da irmã Colette, que veio transferida da nossa Ordem das Irmãs da Misericórdia de Paris, para lhes ensinar boas maneiras. Madre Teresa, em off, só a voz. Durante todas as refeições, as senhoritas vão aprender a se portar à mesa. Não queremos ninguém abrindo essas asinhas para comer. Interna, mesa, sala, dia. Durante a fala da Madre Teresa, as meninas estão à mesa com livros debaixo do braço. Então, a Madre está falando e as meninas, a gente vê a cena das meninas, enquanto tentam cortar pedaços de frango e comer. Irmã Colette, segurem esses livros. Quem deixar cair vai ficar de joelho no milho. Madre Teresa, no programa educativo da Irmã Colette também haverá aula de postura, pintura e piano. Interna, sala de leitura, à tarde. Cenas rápidas de Raja e Valentina com crianças, aprendendo a andar com salto alto e levando paulada nas pernas e costas, para endireitar a postura. Valentina e Raja na aula de piano. Irmã Colette bate nos dedos delas para acertarem a tocar a música. Inspirada em alguma professora nossa de piano, né, Aline? Eu fiz piano com a Aline, desde os 4 anos de idade. Teve uma professora assim. Por isso que eu falei que também foi inspirada em coisas que eu vivi. Interna, corredor do colégio, noite. Raja e Valentina se dirigem para a sala de jantar, depois de passar por vários quartos e descer escadarias. Raja, sussurrando para a Valentina.
E não aguento mais essas aulas, estou cansada, estou com fome. Valentina, sussurrando para Raja. Ouvi dizer que o jantar de hoje é especial. Interna, mesa de jantar, sala à noite. Close numa colher com carne nerventa e cebosa, servindo o prato de Raja. Raja. Eca, nem para os porcos a gente serve esse negócio horroroso. Irmã Colete. Ah, coitadinha, não gostou da carne? Virando-se para a cozinha. Ô, Augusta, traz o prato especial para a princesa. Chega Augusta, a cozinheira, com o novo prato. Raja sente o estômago revirar só de olhar para a carne com mais nervo e mais sebenta. Irmã Colete. Pronto, querida. Um prato especialmente preparado para agradar ao teu paladar refinado. Agora come, deixa de frescura. Raja. Eu não vou comer essa coisa nojenta. Irmã Colete. Come, que eu estou mandando tu comeres. Come. Raja. Perdi a fome. Raja levanta da mesa e Irmã Colete a segura pelo braço. Mas que menina insolente, pois vais ficar com fome. E quando quiseres comer, este mesmo prato estará te esperando, nem que seja no café da manhã. Irmã Colete, para a cozinheira. Augusta, traz o milho. Impaciente. Vamos, sua lerda, traz logo esse milho. Raja olha para a Irmã Colete, assustada. Valentina sente-se impotente por não poder fazer nada pela amiga. Cecília e sua turma riem. A cozinheira entra correndo na sala. Irmã Colete pega o pote de milho de suas mãos e despeja todo o conteúdo no chão. Irmã Colete, vamos. Ajoelha e pede perdão a Deus pelo teu atrevimento. Como ousas recusar comida? As meninas com boas maneiras comem o que lhes é oferecido. Ajoelha. Raja olha ajoelha no milho com raiva. Irmã Colete, agora reza um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e volta para a mesa para comer tua comida. Raja, prefiro ficar com fome do que comer essa gororoba fedorenta. Irmã Colete desfere um tapa no rosto de Raja, que olha com ódio para a irmã, segurando o choro. Irmã Colete, que audácia! Repete o que disseste, sua mal-educada, repete! Irmã Colete levanta a mão para desferir outro tapa quando a irmã Aurora adentra a sala. Irmã Aurora, o que está acontecendo aqui? Por que Raja está de castigo? Irmã Colete, com falsa doçura. A menina não está com fome, irmã. E saiu da mesa sem autorização, foi apenas isso. Não é, querida Raja? Raja fica muda e abaixa a cabeça. Aurora para Raja. Já que estás sem fome, podes te recolher. Da próxima vez, lembra de pedir autorização para sair da mesa, está bem? Agora vai para o teu quarto, meu anjo. Interna, quarto, noite. Raja está deitada, a barriga ronca de fome. Entra a Valentina, que tira de dentro do vestido migalhas de pão e entrega à amiga. Toma, consegui pegar sem ninguém ver. Tiveste sorte de não ir para a mão do capitão. Raja pega as migalhas de pão e as come depressa, com medo que alguém entre no quarto. Mastiga e bebe junto goles de água para ajudar a engolir mais rápido. Valentina, ouvi dizer que amanhã o jantar vai ser melhor. Raja olha descrente para a Valentina. Termina de comer, dá o último gole de água e se joga de bruços na cama, desolada. Flashback, ano anterior, 1931. Interior, quarto de Raja na fazenda, manhã. Raja está na cama, muito triste. Levanta e segue para o corredor. Corta para interna, corredor, dia. Raja caminha em direção à cozinha. Corta para interna, cozinha, dia. Da porta, Raja observa a mãe tirar um bolo do forno, pegar as xícaras e pratos no armário e arrumar a mesa da cozinha para o café com apenas 2 lugares. Salma está visivelmente abatida. Raja, queria que o papai estivesse aqui. Salma olha para a filha e caminha rapidamente para fora da casa. Câmera insubjetiva do olhar de Raja indo atrás da mãe. Externa, fazenda, dia. Salma grita para os céus. Por que permitiste que tirassem a vida do meu Elias? Por quê? Salma cai de joelhos no chão e solta um grito forte e contínuo. Raja se ajoelha e abraça a mãe. Externa, barco, pôr do sol.
1932. Sage e Halma estão no barco junto com outros passageiros, saindo de Vale das Águas, com destino a Belém. Vale das Águas, uma cidade fictícia do roteiro. Mãe e filha vestem a mesma roupa da chegada ao internato. Raja segura sua pequena mala. Elas estão em silêncio, ouvindo apenas o barulho do barco e da natureza. A menina olha para a mãe. Salma está com o olhar vazio. As lágrimas começam a escorrer lentamente pelo seu rosto, mas ela não faz movimento para limpá-las. Sua mente está distante e sua tristeza parece estar em um lugar muito profundo. Ela sente a perda de Elias como uma dor imensa. Nada parece conseguir trazer consolo. Raja desvia o olhar da mãe e passa a observar o que está ao redor. As pessoas, a floresta, as nuvens no céu. Raja fecha os olhos e sente a água do rio respingar no seu rosto. Respira profundamente. Ela sabe que sua vida não será mais a mesma a partir dali. Vamos aplaudir, né? Aplaudir e aguardar o longa, né, gente? O filme. Isadora, antes de você também ler um trecho do livro, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, como é que ele foi pensado, já que você está lançando, né? A tua parceria com a Tiene, como é que foi isso? Quando eu comecei a pensar, esse livro foi fruto de uma Paulo Gustavo. Quando eu comecei a pensar nesse livro, eu comecei a pensar nele pelo capítulo 7. Se chama Coluna Vertebral Vista de Lado. E havia uma história na minha família, então assim, eu passei praticamente 6 meses escrevendo a coluna vertebral vista de lado, sem saber exatamente o que ele seria, que parte desse livro ele seria. E aí eu entendi assim, é um sobrevoo. A coluna vertebral vista de lado é um sobrevoo que vai das águas da Amazônia, à África, à miséria minéria que existe na África e esses minérios que são extraídos para montar os nossos celulares, os nossos iPhones. Então era isso que eu via, era esse sobrevoo. E foi a primeira visualização que eu tive. De repente, tinha uma história na minha família, que é muito... A gente conhece, a Lorena conhece, é uma história que aconteceu, é um crime que já está prescrito, sei lá, pelo menos 50 anos, mas foi, de fato, uma pessoa da minha família que tentando trazer para Belém os ossos do irmão, o irmão tinha falecido fora, enrolou esses ossos em plástico, não era nem plástico filme, sei lá o que era na época, papelão, e conseguiu, já existia raio-x, e ela conseguiu colocar esses ossos, inclusive a caveira, os ossos, eles tinham vindo do ossário, né, mas não eram ossos em decomposição, mas eram ossos retirados de um ossário que teriam que ser depositados em outro lugar. E essa pessoa conseguiu passar pelo raio-x, conseguiu passar e veio com eles dentro da cabine do avião. Quando eu vi essa história, o que é que eu comecei a raciocinar? Fora o fato óbvio do possível vilipêndio de cadáver, mas assim, a gente pensa assim, não era um vilipêndio, era uma pessoa desesperada, tentando trazer a sua memória, a memória da sua família, para perto de si, para perto de seus outros ascendentes e colaterais. E daí veio o título, Caveira na Mala. Essa caveira, que não era só caveira, mas esse tudo que existe dentro dessa mala, né? Como eu digo assim, é uma caveira de Schrödinger. É o presente, o passado e o futuro, todos contidos dentro dessa mala, em trânsito entre uma cidade de fora de Belém para dentro de Belém, dentro de um avião, na cabine, malinha de mão. Bom dia, senhora. Bom dia, madame. Como vai? Como é que você vai entrar? Enfim. Daí o título, Caveira na Mala. Quando eu começo a pensar nesse sobrevoo, que eu não sabia exatamente o que seria ainda, eu olho para a Tiene e foi o primeiro momento assim que, de fato, a gente consolidou isso como pensamento de pesquisa de linguagem. A gente consolida, disse assim, Tiene, como a gente tridimensionaliza essa página? Aí a Tiene, que é um gênio da matemática, isso a gente precisa
ressaltar aqui, tá? Eu estou cercada de mulheres incríveis. Lorena é incrível, minha irmã do coração, e Tiene também, é outra irmã do coração. E a Tiene olhou e disse assim, como é que a gente tridimensionaliza e transforma? Eu, colocando para ela, eu quero transformar em um cravo bem temperado em si bemol menor, que é a última peça do cravo bem temperado de J.S. Bach. Como é que a gente faz isso? E aí começa toda a brincadeira de cálculo, que não é uma brincadeira, toda essa pesquisa de cálculo, como é que faz? Teríamos ali o capítulo A Coluna Vertebral Vista de Lado, que não é o que eu vou ler para vocês. Daí para frente, Caveira na Mala. Eu tenho próximos a mim várias pessoas que estão sofrendo com doenças degenerativas. Uma delas é o Parkinson. Outra, senilidades de várias ordens, assim, demências senis de várias ordens. Começa a conversar com pessoas, com o Sandro que está ali, com algumas pessoas. Como é que se lida com essa senilidade? Como é que essas pessoas, como as pessoas, não é como se lida com a senilidade, como essas pessoas se sentem? O Sandro olha para mim e diz assim, o medo da noite. Aí, imediatamente, eu tenho a Isabelinha está aqui, a mãe dela é neurocientista. Eu começo a fazer uma pesquisa assim, como esse cérebro vai apagando, o que é esse medo da noite, o que é esse medo dessa degeneração. E aí entram dois outros elementos nesse livro. Onde é que eu ponho? Que espaço é esse? Em que espaço se localizam esses personagens? É uma protagonista, é a Rita. Rita, a quase insolvente. Por que Rita, a quase insolvente? Porque ela nada mais é que uma mãe que queria ficar no canto dela. Mas ela, enfim, porque tem um filho, que é o Noah, que assume essa responsabilidade de trazer a caveira, ele quer trazer a caveira de Marte para a Amazônia. E para uma Amazônia que a Rita conhecia, aí é que falam, é uma sci-fi, não é uma sci-fi que eu estou fazendo, a gente não sabe. O que foi colocado é assim, é um texto. Se é uma sci-fi, se a gente está pensando em ficção científica, se não está, aí eu já não sei, porque o que a gente está pensando é sobre circunstâncias da humanidade hoje. Onde está essa humanidade hoje? Em que ponto está? E em que ponto a Amazônia começou a dar errado? Assim, daí porque eu chamo o Lúcio Flávio também para esse diálogo. Então, eu já tenho Tiene Johnson fazendo pesquisa matemática e chamo o Lúcio para perto. Eu digo, Lúcio, eu quero falar sobre o Jari. Eu quero falar sobre os grandes projetos da Amazônia. E quero pegar uma personagem que ela transite entre os anos 60, da década do século XX, a um século ali inexplorado, que é o século onde se está em Marte. Mas que Marte é essa? Porque é uma Marte que é horrível, é uma Marte completamente inóspita ao ser humano. Ela já deixou muito claro que ela não quer estar ali, que ela não quer o ser humano ali. E também não existe mais o planeta Terra, porque o planeta Terra já veio do ponto de não retorno. E aí, esse personagem, o Noah, filho da Rita, resolve trazer. Existe uma coisa que eu criei, são os contratos pós-mortem. Então, os contratos pós-mortem são as caveiras dos mortos, incrustadas com chips de informação que continuam ali funcionando e se alimentando ali do próprio organismo daquele ser humano morto. Então, enquanto o ser humano morto está ali, os contratos pós-morte estão atuando por meio de uma entidade que eu crio que se chama Sesmank, que aí vem do Perec, que é um autor que tem um livro interessantíssimo, e nesse livro se fala muito da ausência, porque é sempre tem um personagem que está sempre buscando a última peça do quebra-cabeça, que vem da memória dele, da reconstituição, e ele nunca consegue colocar essa peça, precisa adiantar isso. Então, existe essa Sesmank, que é como se fosse uma grande transformação do que a gente entende hoje como inteligência artificial, mas que também pode não ser nada disso. Então, nós temos Marte como lugar de backup da Terra, sendo que não tem mais nem Marte e nem a própria Terra como backup. A gente conversa o tempo todo sobre a iminência dessa guerra e do ponto de não retorno com a destruição dos biomas. A gente tem pensamento de projeto Jari, a gente tem pensamento de o que é esta ausência,
e como essa ausência se manifesta no humano. Então, eu acho que o livro é um pouquinho isso. Assim, eu não sei se é um livro experimental, é um livro que está sendo chamado de texto. É como eu digo, a gente traz... ok. A gente traz essa possibilidade de leituras que são leituras muito novas. Falar de um texto, de todos os textos experimentais que estão sendo feitos hoje, é complicado, não é fácil. A gente não fala de uma forma... É por isso que, inclusive, para esse texto, eu trouxe Edileuza Coelho, trouxe Frederico Barbosa, trouxe o Cláudio Daniel, que realmente são pessoas que pensam literatura como algo novo, como algo diferente. Então, é isso. Eu acho que esse dá um roteiro para um filme, né, gente? Também. Fiquei pensando aqui já em todas essas cenas. Acho que é um caso a se pensar. Você já pensou nisso ou não? A gente está pensando primeiro no Água de Mortas, né, que é o meu primeiro romance, e a gente já tem aí um roteiro feito e tudo já. Mas quem sabe, né? Quem sabe o Caveira na Mala chega com essa ideia também. Eu já fiquei pensando aqui, toda essa história já no cinema. A gente tem que acelerar um pouquinho, né? Isso, porque tem o tempo. Isso. Aí você pode ler umas 2 páginas só para a gente ter uma ideia. Se você quiser, claro, também. Quer que eu te ajude a segurar, não? Bom, é que ler depois da Lorena é complicado. Mas vamos lá. Nuca, franjinha, plexo solar e cocoruto, afirmou Rita, a já intuir que viria, mas jamais o furto de um contrato pós-morte. 3/4. Mãe, vou receber uma grana com a caveira do Mário Tivor, entregar ela para nossos ancestrais lá no projeto da Amazônia original e dormir em uma cama de hotel com lençol, travesseiro e ar-condicionado, disse Linoa. Moleque! Rita pensou enquanto levantava de um salto da cama e fechava a cortina, dando bom dia de braços erguidos e peitos sacudidos à mostra para o novo outro marido da vizinha viúva descasada que olhava feio da janela do outro lado da rua e procurava a própria calcinha. 3/4, 0,75. 0,0072 vezes 10 a menos 16, mais ordens. Sim, 1/137, mais a constante de ordens. A vida pode ser boa em Marte, para o que está do outro lado. Basta ver os campos de mineração energética e cultivo, ir para as suas casas temporárias e continuar cérebro.com, cérebro, equação de recompensa, módulo de sobrevivência, T igual a 0, comportamento adequado aos interesses do não humano. Parte do todo. E ninguém liga a radiação para os riscos da vida. Eu acho que eu vou ficar aqui, porque senão... Tá certo. Vamos, então a gente já viu um trechinho também dos 2 livros. Onde é que podemos encontrar os livros, então, depois que... A Ló fala. Primeiro, eu até queria agradecer a escrita desse livro aqui do Raja, o roteiro do Raja e do romance da Isadora e da Tchene, do Caveira na Mala, só foi possível graças à lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, Ministério da Cultura, em parceria aqui com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Então, eu agradeço muito, agradeço inclusive até o próprio Edir Proença, aqui do diretor do Teatro da Paz, que nos cedeu esse espaço hoje, acreditando nesse projeto, para a gente divulgar esses textos. Infelizmente, aconteceu um contratempo com a gráfica, e os livros não chegaram na qualidade que a Sultana Produções adota para as publicações, até se vocês quiserem olhar aqui. Então, eu quase tive um surto psicótico, sendo bem honesta com vocês. Então, a gente superando esse contratempo, a gente vai fazer uma noite de lançamento, depois para autógrafo dos livros, e vai disponibilizar para vocês, mas vai ser num outro momento. Mas, como eu disse, no caso, este roteiro eu não vou disponibilizar ainda, só vou disponibilizar quando o filme for lançado. O que provavelmente, quando a gente fala de indústria do cinema no Brasil, vai ser daqui a um ano. Eu estou sendo bem otimista, né, Claudinho? O Cláudio aqui é ator, o Emmanuel Freitas ali, produtor de cinema, ele sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então,
Vou ser otimista, vou colocar 2 anos aí, pode ser? Então, daqui a 2 anos, o roteiro vai estar disponível, a não ser que eu mude de ideia e fale, gente, tá bom, vejam logo o roteiro, como vai ser esse filme, e eu disponibilizo antes de filmar. Mas o meu coração, agora, neste instante, diz que eu não quero ainda disponibilizar, me pede para não disponibilizar o roteiro ainda, e que eu quero muito mesmo que vocês vejam o filme e depois tenham acesso ao roteiro. Mas eu preciso muito que esse filme esteja na tela de cinema primeiro. Mas é isso, então, no caso, e aí o romance da Isadora e da Tiene provavelmente vai estar disponível já em janeiro desse ano, ou até esse mês ainda. Esse mês ainda. Para vocês terem acesso a esse livro, e aí ele vai poder ser acessado pelo site da Senhorita Lô, até hoje eu falo Senhorita Lô, da Sultana Produções, que é www.sultanaproduções, sem o cedilho e sem o acento, .com.br/livraria. Se vocês quiserem conhecer os projetos da produtora, é só colocar www.sultanaproduções.com.br e vocês vão ter acesso. Mas se quiser acesso direto ao site da livraria, tem lá, /livraria. Inclusive, eu trouxe alguns livros para vocês verem alguns livros que eu tenho. Meu primeiro romance, está ali, O Leite Seco, que é aquele que a Renata falou que é inspirado em agressões psicológicas. Tem uma Aquarela Bang, que é da Isadora, são contos da Isadora, e aquarelas da Tiene, porque a Tiene é cabeçuda mesmo, sabe? Aquela pessoa, gênio. Então, ela escreve história infantil, ilustra, faz aquarelas. Ela que fez essa ilustração para a capa do livro, a Raja. E ela fez também a ilustração da capa do meu romance, O Leite Seco. Todos aqueles livros que estão ali, naquele canto, e nesse aqui também, são livros infantis que ela escreveu e ilustrou. Então, todos esses livros têm acesso pelo site, compra pelo site, ou se vocês quiserem adquirir aqui também, depois do evento a gente pode falar. Quem quiser, quem se interessar por algum livro, é só falar comigo. Inclusive o próprio Caveira, pode ser. Quero fazer um adendo, a gente tem que fazer ainda uma ação social, que a gente ainda está pensando em um espaço, fazer uma oficina para colocar, para conversar sobre o Caveira, para entregar exemplares do Caveira para os participantes da oficina. Então, ainda vai chegar esse momento também. Agora, em dezembro, porque a gente tem que cumprir Paulo Gustavo, né, gente? Então, é isso. Gente, como são poderosas essas meninas, não é verdade? Ousadas, corajosas. Infelizmente, não vai dar tempo para conversar mais um pouquinho, mas eu queria perguntar como é que a Lorena vai fazer este filme e quer que a gente assista ele 2 anos. Pois é, isso que eu falei, eu vou estar muito otimista, né? Otimismo, porque ela sabe que ela vai conseguir dar conta, como eu falei, porque são corajosas, ousadas, talentosas, enfim. E a gente fica torcendo sempre por vocês. Olha só, o roteiro já está pronto, tá? Já tem um passo, o roteiro. O próximo passo é o projeto, fazer o projeto e lançar nas leis de incentivo à cultura, ou concorrer em editais, ou fazer captação com um patrocinador, né? De repente, é um patrocinador aqui do Estado, espero que sim, porque esse filme vai ser feito aqui, óbvio, tem que ser feito aqui. E eu tenho uma equipe de uma cineasta paraense também, chamada Simone Bastos, que foi com ela que eu fiz o meu primeiro curta-metragem que foi para o exterior, que foi o Epílogo, que inclusive o Cláudio Marinho está aqui comigo, ele fez o meu par romântico no curta-metragem. A gente foi para o Festival de Cannes apresentar esse filme. Então, a Simone é uma pessoa que está muito próxima da gente, a gente está numa equipe de querer produzir muito. Então, recentemente ela lançou um filme como produtora executiva lá em São Paulo, e eu estava lá na estreia do filme. A gente acaba fazendo esse networking também, né? Então, tem uma equipe da Simone, tem uma equipe no Rio de Janeiro também, então a gente está somando forças. Eu quero muito realizar em 2 anos esse filme. Eu posso até, por exemplo, filmagem, eu estou falando agora de filmagem, eu quero filmar em até 2 anos esse filme, e eu quero mesmo. Então, eu vou mesmo, entendeu? Eu vou filmar. A questão alguém duvida, gente? Então, eu vou, até porque senão, gente, eu vou ficar velha para o papel. Então, eu não vou, eu preciso filmar, eu sou a Raja, eu vou fazer a Raja. Então, senão eu vou ficar só na direção, porque realmente esse filme eu que vou dirigir.
ficar muito velha, né, gente? Imagina. E vai fazer, né? A senhora disse que vai fazer. Vou fazer, eu vou fazer. Como é que é a frase? Pensa alto e teus feitos crescerão. Pensa baixo e vais direto ao chão. Então pronto, vai fazer. Tá aí já essa frase que a gente tem que levar para nós, né? Olha, eu acho que a gente podia repetir, hein? Bora lá fazer um exercício, já que vocês não falaram nada. Essa frase. Todo mundo, vamos lá? No 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensa alto e seus feitos crescerão. Pensa baixo e vais direto ao chão. Ai, que lindo. Obrigada. É o nosso mantra. De agora para frente é o nosso mantra, gente. Infelizmente tem que acabar o bate-papo, porque a gente tem horário a cumprir, porque daria para conversar muito mais, como eu disse, com essas meninas aqui, que são meninas ainda, e tem muita coisa ainda para fazer, e vão fazer com certeza. E falando em meninas e mulheres corajosas, que produzem, que se jogam, eu também vou fazer a apresentação, mas aí vou fazer a apresentação direitinho, como manda o figurino, né? Então, para celebrar essa noite, nós temos o prazer de apresentar uma amostra do show As Divas do Rádio, um novo projeto da Sultana Produções. Durante os próximos 20 minutos, o trio composto por Carol Leão, voz, Aline Pedrosa ao piano e Yasmin Correia no violão, irá nos transportar para a era de ouro do rádio brasileiro, celebrando as vozes imortais que marcaram nossa história musical. Aproveite essa viagem no tempo, mergulhem com essas divas e vamos curtir um pouquinho de música agora. Boa noite. Obrigada por terem vindo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, né? Acho que as meninas já falaram muito bem isso. Agradecendo a oportunidade de estar nesse lugar que, falando por mim, é importantíssimo estar aqui para qualquer artista paraense, né? E estar aqui a convite do Sultana Produções, na pessoa da Lorena Mesquita, então quero agradecer, Ló, muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma alegria para todas nós estar fazendo parte desse projeto da Lorena, né? Então ela contextualizou a trama dela, né? Que acontece uma cena de baile e data ali pela década de 50 e 60. Então a Lorena se preocupou, né? Junto com a gente em pesquisar o que nós poderíamos trazer, né, para mostrar para o nosso público a respeito dessa era, né? E aí surgiu o show As Divas do Rádio, né? Então, nós vamos trazer aqui uma amostra do que seria o nosso show. Eu acho que chama Pocket, né? Não sou tão atrasada assim, mas eu não gosto muito também dessas americanizacices, alguma coisa do tipo. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês alguns dos hits daquela época, né? É muito interessante que o nosso público hoje ele é muito misto, né? Então, eu tenho aqui certamente pessoas que ouviram essas músicas na sua década de origem, ouviram um pouquinho depois, mas eu tenho certeza que eu tenho pessoas aqui que nunca ouviram essas músicas que nós vamos apresentar. Então, é muito importante para nós estar aqui trazendo esse recorte do que será o nosso show, e é um prazer enorme apresentar a nossa arte para vocês. Aline, Yasmin e Carol. Sou louco, amor como eu amei,
insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender é preciso amar, porque sou louco. Amor como eu amei, só louco. Quis o bem que eu quis, ai, insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender é preciso amar, porque só louco. Ai, insensato coração, porque me fizeste sofrer, porque de amor para entender é preciso amar, porque só louco. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra te convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e você fez questão de negar, fez questão de não dar. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar
fez questão de não dar, fez questão de negar. Vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu. E você fez questão de não dar, fez questão de negar. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, tenerte junto a mí. Pensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
essas canções elas foram imortalizadas, né, por Maísa Matarazzo, Dalva de Oliveira, Nora Ney, né? Mas elas são regravadas com uma certa frequência, então talvez vocês já tenham ouvido, por exemplo, na voz da Marisa, ou na voz até de intérpretes masculinos, né? Mas elas foram originalmente o primeiro sucesso de cantoras do sexo feminino, né? De cantoras. Foi uma preocupação muito grande da nossa produtora, Lorena. Ela fez questão de trazer, já que a história se trata de mulheres, de uma mulher destemida, que é a Raja, né? Então ela fez questão de que nós trouxéssemos as mulheres para a cena da música também. Então por isso a escolha da Aline, por isso a escolha da Yasmin e por isso a escolha das intérpretes, né? Então os primeiros sucessos foram gravados originalmente nas vozes femininas. Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Mantemos nosso passado, mas se um dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade num copo de um bar. Creia, toda quimera se esfuma com a brancura da espuma que se desmancha na areia. Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Mantemos nosso passado, mas se um dia talvez a saudade apertar, não te perturbes, afogue a saudade num copo de um bar. Creia, toda quimera se esfuma com a brancura da espuma e se desmancha na areia. Nessa época também, nós tínhamos os grandes bailes de carnavais. A gente não pode deixar de esquecer, deixar de lembrar isso. E as divas do rádio, elas também faziam sucesso com os bailes, com as marchinhas de carnavais, né?
E todo baile que se preze tem uma música dançante mais alegre, né? Tem os boleros, mas tem aquelas músicas que agitam mais a galera, é isso? Naquela década também era assim. E Dalva de Oliveira fez um grande sucesso. Não era uma marchinha, mas era um baião. Tiro verde desse zóio de ribadeu. Calu, com franqueza se você já me esqueceu. Calu, esse olhar depois do que se sucedeu. Com franqueza só não tendo um coração, fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Com certeza só não tendo um coração, fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Tiro verde desse zóio de ribadeu. Calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, esse olhar depois do que se sucedeu. Com certeza só não tendo um coração, fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Com certeza só não tendo um coração, fazer tal judiação, você tá mangando de eu. Essa daqui eu faço questão de destacar porque é de um autor paraense, e o Pará está na moda, mas ele é um autor de grande referência para a gente. Nós da área da música conhecemos um pouquinho mais esse nome, né, o Billy Blanco, né, mas muitas pessoas não sabem que ele era do Pará. Ele radicou-se há muitos anos no Rio, né, antes de partir, mas deixou uma obra fantástica para a gente. E vocês vão observar que tem uma característica paraense nessa música. Mocinho bonito. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfino. No corpo é atleta, no crânio menino. E além do ABC, nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado. Na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio. Procura esquecer o barraco no Estácio, lugar de origem que a povo deixou. Mocinho bonito que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é um vintão por semana, que a mana do peito jamais renegou. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfino. No corpo é atleta, no crânio menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Queimado de sol,
cabelo assanhado com muito cuidado. Na pinta de conde se esconde o coitado, que o pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer o barraco do Estácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito que é falso malandro de Copacabana, o mais que consegue é um vintão por semana, que a mana do peito jamais renegou. Essa todo mundo sabe. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade, mal de amor, saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Bandeira, não posso, Pela saudade. bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Saudade, mal de amor, saudade, dor que dói demais. Vem, meu amor, bandeira branca, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço paz. Bandeira branca, amor, não posso mais, pela saudade que me invade, eu peço sempre paz. Muito obrigada. Gente, chegamos ao finalzinho dessa noite linda, repleta de cultura, que é o que interessa, né? Como disse mais ou menos isso o poeta maranhense Ferreira Goulart, a vida só não basta, e por isso que existe a arte. E essa foi uma noite linda de arte. Foi uma honra estar aqui com vocês e a gente sai daqui repleto de alegria e de cultura, como eu falei. Muitíssimo obrigada a todos vocês, obrigada Lorena e Isadora, veio aqui, por favor. A esse trio maravilhoso, para que seja um tchau, né, gente? Não uma despedida. Pronto. Só dar uma palavrinha final, então, em nome da Sultana Produções, eu agradeço imensamente vocês estarem aqui com a gente, compartilhando esse momento super importante para todos nós. Eu espero que vocês voltem para casa também repletos de borbulhas. Eu adorei esse termo, borbulhantes. Vocês voltem para casa, então, borbulhantes, depois dessa noite maravilhosa. Obrigada mais uma vez.